Meus poeteiros, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje, trazendo mais um vídeo aqui da série Biografias, a história de vida de grandes poetas da história da literatura, principalmente luso-brasileira, mas não exclusivamente. E hoje eu vou falar sobre um poeta grego clássico que é um pouco esquecido, ele nem sempre é tão lembrado, não é tão famoso quanto Homero, mas que tem uma obra muito interessante que vale a pena conhecer se você gosta da literatura grega clássica e principalmente da mitologia grega. Eu estou falando do Hesíodo. E o Hesíodo, ele deixou, assim como Homero, ele era um poeta oral, ele cantava os seus poemas, supostamente. Assim como Homero, a biografia dele também é muito esquisita, não tem tantas informações sobre a biografia dele, tem muitas lendas e muita coisa simplesmente não se sabe. Se você não sabe muito bem sobre a história de vida do Homero, eu tenho um vídeo especificamente sobre a história de vida dele, dá uma olhada aqui no canal. E, bom, mas não vou falar sobre Homero especificamente, vou falar sobre Hesíodo. Ele tem dois livros, duas obras principais que se sabe que é a autoria dele, que se tem certeza ou não. Alguns duvidam, mas em geral se tem certeza. A primeira é esta aqui, é a Teogonia, acho que não vai dar para ver aí, Hesíodo, Teogonia, essa é da edição da editora Edra. Bem bacana, tem edição bilíngue, né? Dá para ver aqui ó, a tradução do português com o grego, não sei se dá para ver na câmera, com o grego original, bem bacana, bem legal. E também os Trabalhos e os Dias, que é um outro poema que eu não tenho aqui em edição impressa, eu tenho somente edição digital, mas também é um poema muito interessante de se ler. Bom, o que faz o Hesíodo ser especial? O que faz ele ser um grande poeta? Bom, o Hesíodo, ele, de certa forma, ele quebrou alguns paradigmas da poesia clássica grega. Em que sentido? Os poetas gregos clássicos, eles tinham uma estrutura, uma forma de poetar, né, que era impessoal. Eles não colocavam nada sobre a vida deles nas obras. É por isso que o Homero, por exemplo, é um poeta que a gente não sabe quase nada sobre a vida dele, assim como o Hesíodo. Então, não tinha essa coisa do escritor fazer um romance autobiográfico ou algo parecido com isso. Isso não era uma coisa muito comum. O Hesíodo quebrou um pouco esse paradigma ao colocar ele mesmo dentro da própria obra. Existem algumas referências, principalmente nos Trabalhos e os Dias, mas também na Teogonia. Como, por exemplo, aqui no primeiro canto, acho que primeiro canto, bom, primeiro canto, no primeiro, aqui na primeira página aqui do livro, do verso de número 22, ele fala, né, terra, o grande oceano, a negra noite, a sacra raça, blá blá blá. Sim, então essas a Hesíodo o belo canto ensinaram. Ele cita o nome dele dentro da obra. Isso era inadmissível dentro da época clássica grega. O Aristóteles fala sobre isso na Poética, que isso não era uma coisa que o poeta deveria fazer, e o Hesíodo quebra um pouco com esse padrão ao se colocar dentro da obra. Bem interessante. A teogonia, theos, Deus, gonia vem de genea, que significa origem, perdoem o meu grego ruim. Então é a origem dos deuses. Se você gosta de mitologia grega, este livro é essencial. Eu vou talvez fazer um vídeo sobre esse livro e também sobre os Trabalhos e os Dias. Se você quiser, deixa aí nos comentários, eu faço um vídeo especificamente falando sobre estes livros. Um pouco sobre a história de vida do Hesíodo. O que a gente sabe é que supostamente o pai dele era nativo da cidade de Cime, na Eólia, na região da Grécia, e se mudou para um vilarejo minúsculo lá, perto de Téspias, na Beócia, onde Hesíodo cresceu e viveu a maior parte da sua vida. Ele vivia uma vida rural, sempre com gado e ovelhas, se eu não me engano, vivia uma vida de fazendeiro. Isso é evidente pela obra Os Trabalhos e os Dias. Ele fala muito sobre essa questão do trabalho, e principalmente do trabalho do campo. E o Hesíodo foi, de uma certa forma, um grande influenciador dos poetas do arcadismo português e brasileiro. Se você não sabe o que é isso, deixa aí nos comentários, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E, bom, basicamente é isso que se sabe. Ele era um poeta oral, supostamente ele ditava os seus poemas
para outras pessoas escreverem, ao invés do Homero, que era um aedo que declamava em festas e coisas assim. O Hesíodo era uma coisa um pouco mais contida, porque, claro, ele vivia num ambiente onde não tinha aquelas festas absurdas da Grécia Antiga. Então era uma coisa mais contida. Existem as teorias de que ele, na verdade, ditava, ou que ele mesmo escrevia ao invés de cantar. O que faria dele não mais um aedo, né? E sim talvez um outro tipo de poeta que estava surgindo já naquela época, mas que isso foi mais em Roma, né? Essa coisa da poesia escrita. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Existe uma teoria muito curiosa sobre a morte dele, que eu acho que é uma grande besteira. Eu acho que não faz, na minha opinião, isso aqui é lenda, mas vale a pena falar mesmo assim. E diz que o Hesíodo recebeu uma profecia do oráculo de Delfos, de que ele morreria na cidade de Nemeia. Então, por isso, o Hesíodo fugiu para a região da Lócrida, onde ele foi morto no templo de Zeus Nemeu. Zeus Nemeu era a versão Nemeia do deus Zeus. Bom, ou seja, ele fugiu de um lugar para fugir da profecia e acabou, foi isso que fez com que a profecia se concretizasse. Eu acho isso um pouco balela, mas tudo bem, vamos fazer de conta que a gente acredita, né? O Hesíodo também possui algumas outras obras que são de autoria duvidosa. Parece que um poema chamado O Escudo de Héracles, se eu não me engano. Nunca li, não sei. E muita gente questiona a autenticidade, que não foi ele que escreveu, foram outras pessoas. Existem outros poemas também que não se sabe muito bem que se foi ele que escreveu ou não, se atribui a autoria a ele, assim como Homero também tem os hinos homéricos e tudo mais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha se interessado pela obra do Hesíodo. Se você quer saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, @GuilhermeLenquizê, para ficar por dentro das novidades. E aqui embaixo na descrição também está o link para você comprar os meus livros, de minha autoria, caso você queira ajudar este canal a crescer. Muito obrigado pela sua audiência, meu poeteiro. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Valeu!